Gênesis 48, versículo 13 em diante, amém? Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. E José tomou os dois, Efraim em sua mão direita, em direção à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, em direção à direita de Israel, e os levou para perto dele. Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, guiando suas mãos conscientemente, pois Manassés era o primogênito. E ele abençoou José e disse: Deus, diante do qual andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a minha longa vida até este dia, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe os rapazes e permita que o meu nome seja colocado neles, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e que os faça crescer em uma multidão no meio da terra. Vamos ler também o 17. E quando José viu que o seu pai colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou. E ele levantou a mão de seu pai para removê-la de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: assim não, meu pai, pois este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a cabeça dele. E seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho. Eu sei. Mas ele também se tornará um povo, e ele também será grande. Mas em verdade seu irmão mais jovem será maior do que ele, e a sua semente se tornará uma multidão de nações. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoarei Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. E ele colocou Efraim diante de Manassés. Amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Há uma palavra aqui que nós acabamos de ler, muito conhecida daqueles que leem a Bíblia, né? Está ficando cada vez mais difícil, né? Cultuar a Deus aqui. Não sei onde vai parar não, esse barulho. A gente perde muito raciocínio, né? Não dá nem para... Mas, irmãos, acabamos de ler essa palavra aqui. Quero compartilhar com os irmãos. Essa última porção da Torá, né? Do Pentateuco, que nós estamos vendo aqui, porque ela vai até o capítulo 49, ou melhor, até o capítulo 50. Começa aqui no capítulo 48 e vai até o capítulo 50. É a última porção. O livro do Gênesis, como eu já tenho ensinado os irmãos aqui, ele é interessante, né? Ele começa falando de vida e termina falando de morte. O último versículo do Gênesis, versículo do capítulo 50, ele diz que José morreu e foi colocado em um caixão, embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Então o que nós estamos vendo aqui agora, que nós acabamos de ler, é o desfecho da história da vida de José, que o seu pai Jacó, ele abençoa primeiro os seus dois filhos, e depois no capítulo 49, ele vai abençoar
ou melhor, ele vai abençoar primeiro os seus 2 netos, Efraim e Manassés, nessa ordem. Deveria ser invertido, porque Manassés é o mais velho, mas isso aqui tem um porquê. A Bíblia, nada que tem na Bíblia está aqui por acaso. O que está na Bíblia é porque aprouve Deus, pelo beneplácito da sua vontade, que acontecesse assim. Então observem que aqui é o desfecho, e Jacó, ele vai dar a bênção para os seus filhos no capítulo 49, que na verdade é uma continuidade do povo de Israel na terra que Deus havia prometido para eles, a terra que Deus já havia falado para eles que eles herdariam, desde quando Abraão foi chamado. Não há nenhuma possibilidade de se compreender a Bíblia, o cristianismo, as escrituras, sem se compreender um pouco pelo menos do judaísmo, porque a cultura nossa aqui, ela é judaico-cristã, e o cristianismo, ela é oriunda, essa religião chamada cristianismo, ela vem do judaísmo. Então observem aqui o que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite. Esse texto que nós lemos, e principalmente o texto do capítulo 49, as bênçãos de Jacó para os seus filhos, seus 12 filhos, existe dentro dessas bênçãos várias profecias, várias coisas que apontam para o tempo do fim, para as coisas que aconteceriam no tempo do fim. Inclusive o capítulo 49 de Gênesis, quando ele fala sobre Judá, que é justamente a tribo da onde Jesus vem, ele tem uma profecia ali sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele entra montado naquele jumentinho. Agora os irmãos percebam como a Bíblia ela é infalível e como ela é a palavra de Deus. Porque como poderia Moisés saber disso? Que Jesus entraria em Jerusalém tanto tempo depois, no ano 32, no dia 14 de Nissan, que corresponde ao nosso março e abril, ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho, irmã Antônia. Então observem que eu quero mostrar para vocês aqui como que Deus ele vai trabalhando e ele tem as coisas já estabelecidas. E quando Deus traça alguma coisa e ele decreta, ninguém pode revogar. Como que as coisas vão acontecendo de uma forma que não foge ao controle dele nunca. Então eu quero mostrar para vocês aqui uma transferência que houve do chamado de Abraão, que acontece lá no capítulo 11 do Gênesis, e essa transferência, ela é colocada sobre Efraim, que era o filho mais novo de José. Seria razoável que quando Jacó foi dar a bênção para os seus 2 netos, Manassés e Efraim, ele colocasse a mão direita sobre a cabeça de Manassés, mas ele inverteu, texto que nós lemos. Quando ele inverteu, José percebeu e disse: não, meu pai, o senhor está fazendo errado, o mais velho é Manassés. E ele disse: não, pode ficar tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, ele também vai ser um povo, ele também, haverá uma família, uma tribo, um povo que vai ser descendente dele, mas eu estou fazendo corretamente. E os irmãos podem perceber uma coisa, quando vocês lerem a Bíblia, depois que aconteceu o cativeiro babilônico, ou melhor, o cativeiro assírio, a partir do ano 722 a.C., foi dividido as 12 tribos, e até hoje essas tribos ainda estão dispersas. Então, depois disso, quando vocês lerem a palavra Efraim, sempre vai aparecer Efraim, Efraim, né? No Antigo Testamento, está se referindo às 10 tribos do norte, porque Efraim, ele incorporou essas 10 tribos, assim como Judá incorporou a tribo de Benjamim. Quando fala Judá, se refere à tribo de Benjamim e de Judá. Quando fala Efraim, está se referindo às outras 10 tribos do Reino Norte. Então, a importância disso, principalmente o versículo 16 do capítulo 48, olha que interessante esse versículo 16 do capítulo 48.
Diz assim, vou ler de novo para os irmãos. O anjo que me redimiu de todo mal. Esse anjo aqui, a palavra aqui se refere ao próprio Jesus. Deus, Jesus, abençoe os rapazes e permita que o meu nome seja colocado neles, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e que os faça crescer em uma multidão no meio da terra. Essa palavra multidão, ela traz uma ideia de peixes. Tem traduções que falam como peixes sobre a terra. O que os peixes fazem? Eles vão se multiplicando em cardumes. E os irmãos sabem que o peixe no cristianismo, ele tem uma importância, uma relevância muito grande, como no judaísmo. Porque o peixe, ele é o principal símbolo do cristianismo. Vocês já perceberam que o peixe... Já viu os peixinhos no carro? Quando uma pessoa é cristã, ele coloca um peixinho lá. Por quê? Porque o peixe, quando Jesus vai chamar os discípulos na praia, os 12, e não é nenhuma coincidência que ele chama 12, porque também são 12 patriarcas das tribos de Israel, e cada um desses 12 apóstolos, ele tem uma conotação com as tribos de Israel. Segundo a tradição judaica, a Bíblia não fala isso, mas segundo a tradição judaica, cada um deles era de uma tribo. Nós não podemos provar isso porque a Bíblia não mostra isso, né? Paulo, por exemplo, era da tribo de Benjamim. Agora, alguns dizem que o apóstolo Pedro era da tribo de Efraim. Nós não sabemos isso, mas se cada um for de uma tribo mesmo, olha como que está intrínseco o cristianismo com o judaísmo. E quando nós trazemos uma pessoa para a igreja, que ele se entrega a Jesus, e ele começa a servir a Deus de coração, é como se você fisgasse, trouxesse um peixe, tirasse ele da água. É assim você tira a pessoa lá do mundo tenebroso e traz para a presença de Cristo. Por isso é comparado com os peixes. Então, irmãos, o versículo 16 diz que eles devem ser como peixes, né? Devem se espalhar. Então, quero que vocês observem comigo. O nome de Abraão, que foi chamado, a promessa que está sobre o nome de Abraão, não ficou sobre Isaque, não ficou sobre Jacó e nenhum dos seus filhos. Ficou sobre Efraim, que é o neto mais jovem, mais novo. Tudo isso já estava estabelecido pelo próprio Deus, porque Deus, ele nunca erra. Você sabia que todos os sábados os judeus, quando eles vão se reunir para fazer a refeição, jantar, eles colocam a mão sobre os seus filhos e faz essa oração que nós acabamos de ler aqui do versículo 16, sobre os seus filhos? Todo o Shabat, o sábado, eles fazem isso até hoje. É uma tradição. Senhor, que os meus filhos sejam como Efraim. Todo sábado eles fazem isso. Isso é uma tradição, porque essa bênção, ela é extensiva. Uma coisa muito interessante também, se você abrir no capítulo 49, olha aqui uma coisa muito interessante. Quando ele vai dar as bênçãos para José, que é o pai desses dois, de Manassés e Efraim, olha o que a Bíblia diz, no versículo 22, diz assim, Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero, junto à fonte, cujos galhos estende-se sobre o muro. Você percebeu? Quem são esses galhos? Manassés e Efraim. O que é se estender sobre o muro? É ir além da fronteira. Eu já falei uma vez aqui, eu morei lá numa cidade que eu fui pastor, e tinha um pé de uma fruta que eu não me lembro aqui agora, que ficava na vizinha. E aquela fruta foi se estendendo e ficou dentro do meu quintal, passou por cima do muro. E a mulher dizia: pastor, você pode pegar essas frutas aí, viu? Porque ela se estendeu aí dentro do seu quintal, pode ficar tranquilo. Significa o quê? Que aquelas frutas, elas passaram por sobre o muro, sobre a fronteira. Isso que a Bíblia está dizendo, que a descendência, através de Efraim, de Manassés, dos dois, mas principalmente de Efraim, que é o mais jovem, se estenderia sobre os muros, alcançaria muito longe, ia alcançar outros povos. Isso fala do alcance que o Evangelho tem, o poder do Evangelho para alcançar outras pessoas, que não estão apenas dentro do judaísmo, não são judeus, os gentios, como nós que estamos aqui, ninguém de nós aqui somos judeus, mas através da pregação do Evangelho,
que vem de lá, que vem dessa herança, desses galhos que se estenderam sobre o muro, e assim veio depois outras pessoas, e Jesus, e os apóstolos, e os pais da igreja, e todos aqueles que pregaram para nós, até hoje, nos alcançou, e nós então recebemos a mensagem salvífica do Evangelho, que transformou o nosso entendimento, que fez com que nós tivéssemos outro entendimento sobre a vida, sobre as coisas de Deus, sobre o reino de Deus. E nós estamos aqui nessa noite porque nós estamos buscando ao Senhor e acreditamos que Ele tem algo a mais para nós, que Ele pode nos livrar da pandemia, que Ele pode nos dar uma esperança além do que está acontecendo aí fora, e que Ele tem algo que os homens não têm para nós, só através da sua palavra e do Evangelho. É isso. Seus galhos tendem-se sobre os muros. Seus galhos, os 2 filhos, são os ramos, a herança, a prossecção da sua raça. Através disso é que acontece que nós ouvimos o Evangelho. Alguém falou do Evangelho para mim um dia, alguém falou para você, alguém foi usado. Isso vem lá da herança, porque o que eu quero mostrar para os irmãos é a bênção que está sobre Efraim e a plenitude dos gentios. O que é plenitude? Quando os gentios forem alcançados. A Bíblia diz que quando o último gentio ouvir a pregação do Evangelho, acontece a plenitude dos gentios. Todos eles ouviram, todos ouviram a pregação do Evangelho. Então acontece que o fim está próximo. Não significa que todos literalmente vão ouvir, porque muitos morrem sem ouvir o Evangelho. Mas a Bíblia diz que a humanidade seria alcançada através dessa bênção de Efraim. Então a Bíblia não é um livro apenas para eu pregar e ler. Eu preciso ser instruído na Bíblia, na palavra de Deus. Alguém tem que me ensinar. Como aquele eunuco no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Ele ia lendo o livro do profeta Isaías, mas a Bíblia diz que Filipe alcançou ele no carro e perguntou para ele: entendes o que lê? E ele disse: como poderei entender se não tem quem me explique? Então não há possibilidade da pessoa dizer: eu vou ler a Bíblia aqui e Deus vai falar comigo e eu vou fazer conforme eu entender. Precisa ser instruído, e para ser instruído tem que vir à igreja. E muitos têm oportunidade e não aparece. Olha, irmão, uma coisa interessante ainda em Gênesis 49, olha o versículo 25, diz assim, ó: pelo que Deus teu Pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, palavra Todo-Poderoso, El Shaddai, né? Que te abençoará com as bênçãos do céu acima, bênção da profundeza, que está abaixo, bênção dos peitos e do útero. Vocês sabem o que significa isso? Sabe, irmão Roberto? Bênçãos que vêm de cima, dos céus, chuva, orvalho, tudo aquilo que nós precisamos. Bênção das profundezas, petróleo. Aonde que é os lugares que tem mais petróleo no mundo? Não é lá na região lá da Arábia, na região do Oriente Médio? Isso não é coincidência. Bênção das profundezas, bênçãos abaixo do peito e do útero. Significa isso daqui? Fertilidade, né? Crescimento da raça. Só Hitler matou 6 milhões de judeus. Morreram de todos os tipos de atrocidades que existe. Foram perseguidos. Mas eles ainda são 10 milhões só em Israel hoje. 9 milhões. Fora aqueles que estão espalhados no mundo. Porque a bênção de Deus está sobre aquela nação. E essa bênção é extensiva sobre aqueles que chegarem ao Senhor. Você quer ser uma bênção? Sirva a esse Deus. Quer que a sua família seja alcançada? Quer que a sua família seja transformada? Mas eles não querem. Através da tua fidelidade, através da tua persistência, da tua perseverança, uma hora ou outra eles serão alcançados também, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Mas tem que ser fiel, viu, irmãos? Tem que praticar o que está aqui, ó. Não é só vir aqui e ler, tem que praticar. Mais uma coisa, essa plenitude dos gentios. Vamos ler Romanos 11, 25. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 11, 25. Perceba como Paulo, o apóstolo Paulo, vai fazer um paralelo, uma correlação com o texto que nós acabamos de ler aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que
endurecimento veio em parte sobre Israel, em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Israel, a parte de Israel que se endureceu e não crê que Jesus é o Messias, isso está dentro do propósito de Deus. Eles têm um véu para que os gentios tenham chance. Quem são os gentios? Nós, todos aqueles que não são judeus, de ouvirem a pregação do Evangelho e se converterem. Se eles tivessem recebido Jesus como Messias, ele veio para eles, então não haveria essa oportunidade. Mas como houve essa oportunidade, então a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, e os primeiros passaram a ser os últimos. Israel, gentios. Então a oportunidade ainda está aberta. No momento em que Jesus voltar, a igreja for tirada, essa oportunidade se fecha. Isso é chamado graça, porta da graça. Ela se fecha. Isso está lá em Isaías 61. O ano aceitável do Senhor é a porta da graça. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, nesse momento, a porta da graça se fecha. E aí as pessoas passarão pela grande tribulação. Essa pandemia aqui é chuvisco, perto da tempestade que vai acontecer na grande tribulação. O anticristo dominará o mundo, sob a égide de Satanás, sobre a ação de Satanás. E aí o mundo vai entrar num caos, num tempo de angústia que nunca houve. Então por isso que nós estamos pregando, a igreja ainda está pregando, a igreja ainda está falando, a trombeta da igreja ainda está sendo tocada, para chamar a atenção daqueles que precisam ouvir. Tem o hino do Osés de Paulo que diz: o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Jesus voltou, arrebatou a igreja, acabou a pregação, não há mais esperança agora. Aqueles que ficarem aqui passarão pela grande tribulação. É necessário estar atento para isso. Então, irmãos, a redenção das nações gentílicas passa pela bênção de Abraão sobre o seu neto chamado Efraim. Isso aqui é muito sério. Isso é confirmado também, no ministério de Jesus em Lucas 2,32, quando Simeão toma ele nos braços. Vamos ler esse texto, Lucas 2,32, prestem atenção. É aquele texto que a gente usa para apresentar crianças aqui. Olha como diz a Bíblia, quando Simeão, pelo Espírito Santo, vai até o templo, toma Jesus nos seus braços, aquele bebê ainda, e apresenta ele. Luz para a revelação aos gentios, e para glória do teu povo Israel. Mais um texto, Gênesis 42, verso 6, vamos ler. Olha como que está, a Bíblia está conectada, a Bíblia está em concordância. Observem, glória a Deus. Isaías 42, 6, olha lá. Isaías 42, 6. Falei Gênesis? É Isaías 42, 6. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. Por isso que ela consegue discernir os pensamentos do homem, Assim, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei, e te dei por pacto ao povo, e para a luz dos gentios, das nações. Perceberam? O que Israel está fazendo no mundo? Porque Israel é a nação eleita de Deus, é o tesouro que diz lá em Mateus 13, tesouro escondido no campo, luz para as nações. Israel terá um papel preponderante durante o reino milenar, quando ele estará trabalhando no templo do milênio, e as nações estarão sendo ministradas, é o sacerdócio universal. Então, irmãos, a palavra de Deus é algo muito sério, Quando ele escolhe os 12 apóstolos, não é debalde, não é à toa, não é por acaso. Ele está escolhendo 12 apóstolos. Inclusive, quando a gente lê no livro do Apocalipse, 24 anciãos que têm harpas de ouro, taças de ouro nas mãos, 24 anciãos representa 12 apóstolos, que é o fundamento, É o fundamento não, são aqueles que representam as portas da Nova Jerusalém, porque começou o cristianismo através de Jesus, como fundamento, e eles, os 12, e os 12 patriarcas das tribos de Israel, que representam a nação de Israel. Para vocês perceberem como a Bíblia, ela é fiel, E nós percebemos que existe um muro de separação entre o povo gentio e Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Gênesis 49,
os galhos de José se estendem sobre o muro. Eles vão alcançar, a pregação do evangelho vai alcançar os gentios. Porque o muro de separação, quem faz separação entre nós e Deus somos nós mesmos. O pecado não separa Deus de nós, separa nós de Deus. Por isso que a Bíblia diz, o profeta Isaías diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, não entre Deus e vós. É o muro de separação. Por isso que o Danilo leu aqui: bem-aventurados, lá nas bem-aventuranças, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe o que é um pacificador? Lá ele traz a ideia de um construtor de ponte, aquele que liga uma parte com a outra. Os galhos estendem sobre o muro. Havia um muro de separação. Israel foi chamado para isso, através de Efraim. E a igreja tem esse papel também, de trazer as pessoas, derrubar o muro, para que as pessoas entendam o que é a pregação do evangelho, para que elas recebam Jesus no seu coração, façam um compromisso com Ele, e estejam servindo a Ele com alegria, para que o nome dEle seja glorificado, e para que a pessoa tenha certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Tem certeza? Se Jesus voltar agora, ou se um de nós morrer aqui, você está certo da salvação? Pense nisso. Vamos ler mais um texto. Efésios 2, versículo 11 e versículo 22. Glória a Deus. A chegada do Messias, ela derrubou o muro. Ele veio para isso. Efésios capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus. Olha lá o que diz a Bíblia. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios, na carne chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Verso 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O que Paulo está mostrando aqui, do 11 até o versículo 22, é que o muro caiu, rompeu-se, através da chegada do Messias. Não há mais separação entre judeus e gentios. Não há mais separação entre branco, negro, asiático, qualquer pessoa, bárbaro, como Paulo diz. A partir do momento que uma pessoa levanta sua mão, recebe Jesus como Salvador, toma uma decisão, a partir daquele momento ele está sob a bênção de Abraão, através de Efraim. Ele faz parte do povo de Deus, a família de Deus, que um dia vai morar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, entrará na cidade pelas portas. A esperança precisa estar no coração dele. Por isso que nós frequentamos a igreja. Ah, mas a igreja, todo culto tem que estar... Nós estamos aqui porque nós estamos aguardando a vida eterna. Nós não estamos aqui na igreja para melhorar de vida, né? Como nós ouvimos aqui o Danilo falar, isso é uma consequência. Você entrega o que é de Deus e isso volta para você. Nós entregamos o que é de Deus, volta para nós. Não é barganha. Não precisa dar R$1.000 para receber uma oração e ser curado. Se Ele quiser curar, Ele cura assim, de graça. O Evangelho é de graça. Leia o capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Nós estamos buscando a Deus, porque nós aguardamos a vida eterna, estar com Ele um dia para sempre. Vou terminar. Glória a Deus. Quero concluir dizendo que os gentios, eles foram inseridos no reino de Deus como co-herdeiros, participantes, né, de um mesmo corpo, de uma mesma promessa, através de Jesus Cristo. E se você já tomou a sua decisão, já resolveu servir a Ele, e já se fez um compromisso com Ele, então você também está debaixo dessa promessa e dessa bênção. Só basta ser fiel. Amém? Guarde essa palavra no teu coração, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar.